que cada dia mais ela possa, Senhor, servir, cada dia mais, Pai, possa ouvir o Senhor e abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal do povo de Deus, com a doce para vocês, com Deus Cristo, amém? Amém. Vamos fazer só um minutinho de oração, irmão, porque o Senhor me revelou a palavra assim que eu subi em cima desse altar, amém? É um culto de mulheres. A glória de Deus, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. A glória de Deus, já peço para os irmãos. A palavra, quando vem da parte do Senhor, ela vem nos corrigindo, ela vem nos exortando, vem nos instruindo, vem nos ensinando. Glória a Deus, a gente não pode ser crente menino, meu irmão. Porque todo o povo acarreta ao coração, achando que é ataque, que é alguma coisa. Eu tenho 25 anos de caminhada. Eu já vi muitas coisas acontecer dentro da igreja por causa de expressões de palavras não entendidas. Mas aqui tem um povo bom entendedor que vai entender a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, bendito seja o teu santo nome. Senhor, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor revelou ao subir nesse altar, Senhor. Pai, prepara o coração dos seus filhos e as suas filhas, porque é um culto de mulheres, meu Pai. Precisamos aprender, como já foi dito, a lei de Deus pelo livro de Provérbios, que é ensinamento. A lei de Deus que devemos dar ouvido. Eu dou, seu Pai, a tua palavra, Senhor. Fala com cada coração e confirma, Deus, a bênção e a vitória. No nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e toda a igreja diz amém. Abra o nosso contexto bíblico no livro de Pedro. Glória a Deus, 1 Pedro. Glórias a Deus. 1 Pedro, no seu capítulo 3. Para a glória de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor, irmãos. Amém. Porque quando Deus ele revela a palavra, ele testifica. E o Senhor testificou pela palavra que o nosso evangelista João trouxe. Glória de Deus. E o nome do Senhor, ele já está sendo glorificado. Amém? Amém. Deus já falou conosco através dos louvores. Grande Deus. Aleluia. E o Senhor ele vai continuar falando fortemente aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. 1 Pedro, no seu capítulo 3. Para a glória de Deus. Esse não é o primeiro culto de mulheres que eu participo. Amém. Glória a Deus. Sou muito chamada nessa parte devido ao ensinamento bíblico. Amém. Grande Deus. Não só em culto de mulheres, mas em outros eventos eu sou muito chamada devido à pregação de ensinamento. Amém, igreja? Porque precisamos aprender cada dia mais com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente ainda procurando. Aleluia de Deus, vamos esperar. Glórias a Deus. Todo-Poderoso, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, Rei da Glória. Pai, venha concedendo a vitória, Senhor, venha concedendo o livramento. Em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Grande Deus. Cadê o Isaías? Vê se ele está no banheiro. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Aonde vai dizer assim: os deveres das mulheres e maridos cristãos. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim adoravam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas,
seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E desocupa a sua mão aí, bata a palma para Jesus, porque ele merece. Muito glorioso. Hoje vamos entrar em um ensinamento bíblico. É um culto de mulheres, irmão, mas também Deus fala com os varões também. Todo culto de mulheres sempre aparece os varões. Pode prestar atenção nisso. Por quê? Deus, ele traz também para poder aprender junto. É uma coisa que eu acho muito antibíblico. Regra de Deus. E é tão antibíblico que lá no livro de Esther, o rei Assuero queria apresentar sua esposa, mas ela era tão soberba que ela fez um banquete separado só com as mulheres. E o que aconteceu? O rei Ciro. Então, regra do Senhor, não podemos fazer acepção de pessoas, amém? Agora preste bem atenção aqui. Sobre os deveres das mulheres cristãs e dos maridos também. Agora preste bem atenção. Foi falado sobre sujeitar. A expressão da palavra sujeitar é ser submisso, ter submissão, ter concordância um para o outro. Por que muitos casamentos sendo destruídos? Porque está faltando o quê? Concordância. Muitas das vezes, a legal de Deus, o homem parte a legal de Deus para o lado da mulher. Aí, muitas das vezes, a mulher parte para a parte do homem, porque fala que é a parte mais frágil do homem, mas a Bíblia diz que é a mulher. É a parte mais frágil da Bíblia. A legal de Deus. Porque se você pegar de Gênesis, a legal de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus fez primeiro o homem. E da costela do homem fez a mulher, porque o Senhor achou graça do homem ter uma disjuntora. Né, grande Deus Todo-Poderoso? Você vê que a palavra do Senhor vai dizer, a grande Deus Todo-Poderoso, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o quê? A coroa. E quantos a grande Deus já perdeu a sua coroa? Das vossas cabeças? E aqui a grande Deus, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece a palavra pelo poste das mulheres, seja julgado sem palavra. Muitas das vezes, a de Deus, a mulher é crente e o marido é descrente. Eu entrei num preto que Deus me colocou em um lar, aí eu estava todo dia na igreja. Vai sair. Todo dia ela estava na igreja. Ela chorava, ela louvava. A levada de Deus, mas quando chegava em casa, misericórdia. Ela escandalizava o marido. E aí ela ficava chorando, não Débora, ora por esse coração de pedra. Aí eu ia no embalo dela e dizia, minha irmã, verdade, você vai ter um coração de pedra mesmo. Até no dia que Deus me colocou dentro daquela casa. Aí ela olhou para mim e falou assim, ô irmã, aí não tem algo diferente. Só que a irmã abriu a boca para falar de gente paz. Aí eu fiquei atento àquelas palavras para poder entender o que ele estava querendo me transmitir. Em questão de segundo, ele abriu a boca. Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque a mulher está todo dia dentro da igreja e quando chega da igreja, chega o pão. A outra já deu risada. Chega cheia do pão. Aí eu vejo assim, irmão, se eu estiver errado, eu não me corrija. Quando a gente vai para a igreja, a gente vai para fazer o quê? Trazer paz. Mas a mulher já chega brigando, já chega falando um monte de coisa, só falta chutar o pau da barraca. Aí as mulheres estão tudo dando risada. Não podemos ser assim. Grande Deus, você vai conquistar sem palavra, só com a sua conduta cristã. Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui são testemunhos de fé, viu? Aleluia de Deus. Para vocês entenderem. Glórias a Deus, sem palavra. Pelo posto das suas mulheres, grande Deus, seja julgado sem palavra. Verso 2. Considerando a vossa vida, caixa em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado que é fora do cabelo, no uso de joia de ouro, na compostura de vestidos. Deuteronômio,
Seu capítulo 5, verso 22, se não me fala agora, vai falar sobre a vestimenta cristã da mulher. Aí ela vai dizer: e não vestirá mulher traje de homem, e nem homem vestirá vestido de mulher. A lei de Deus. Aí é onde você vai entrar na lógica para você entender qual é verdadeiramente a nossa vestimenta. A lei de Deus, temos que nos comportar como serva de Deus, ultrajadas, bem doutrinadas. Aleluia, glória a Deus Todo-Poderoso. Você vê que uma irmã perdeu o marido, sabe por quê? Vou lhe dizer. O homem era um homem cheio de Deus. Eu posso testemunhar esse fato aqui também. Um dia que ele chegou no lar, que ele pegou na minha mão para orar, a glória do Senhor desceu. Não só que aquele homem tinha, mas a mulher não era uma mulher sábia. Aí ela pegava, botava, quando não era as legs, era as calças justas. Não estou atacando ninguém não, amém, irmãos? Estou dando um ensinamento dentro da palavra. E aí, quando foi um dia, ele disse assim para ela: você é uma serva do Senhor. Isso aí você está chamando sensualidade. É bíblico. A Bíblia vai falar que não devemos usar roupas sensuais para atrair a glória de Deus. Os homens lá fora, que aquele não trai. A mesma coisa o homem. Eu estava lá, a glória de Deus, em Minas Gerais, numa missão. O Senhor mandou eu passar uma revelação para a igreja. Eu só falei assim: Jesus, toma conta de mim quando eu apanhar dentro dessa igreja. Mas graças a Deus eu não apanhei não, viu? Quando o Senhor mandou eu dizer acerca dos maridos e das mulheres que estavam lá dentro da igreja. Né, meu de Deus, que dentro da igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. Fora de Deus as cobiças, os pensamentos. E quando Deus mandou chamar a frente para dobrar o joelho, para se humilhar, vieram todos para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Aí, botando para o testemunho, mas Aleluia. só foi que ela disse para ele: quem manda em mim é Deus. Mas aqui foi dito que a mulher, se ela não tem o próprio domínio, a não ser aceita com seu esposo. A glória de Deus. Agora, se o esposo estiver fora da direção, aí com certeza não vai seguir ele fora da direção, vai? Não vai. Teve uma missionária que desviou, por quê? Ela ficava dizendo: eu tenho que ganhar meu marido lá dentro do bar. Meu marido tem que beber, eu tenho que estar do lado dele. E aí? Quem ganhou? O diabo, que ganhou o mundo de volta desviada. Temos que ter sabedoria. Aí ela foi. Ele disse para ela: você vai se arrepender. Foi a última palavra dele para ela. Eu fui lá fazer uma campanha na casa dela. Ela deu uma situação que a mulher ficou, emagreceu horrores. Mas quem foi que não teve sabedoria? Ela. Provérbio capítulo 14. Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola ela derruba com as suas próprias mãos. Temos que ser sábios. Ganhar o marido sem palavras, com gesto, com carinho. A glória de Deus. Aí o diabo laçou ele, ó, com uma mulher que se dizia ser crente, que logo após assumiu o mundo, acabou tirando ele também da igreja. E até o dia de hoje está lá laçado com a mulher. E ela na igreja orando, chorando, se humilhando para Deus trazer de volta. Mas lembrando daquilo que ela fez, que trouxe consequência para dentro da casa dela. Temos que ter sabedoria. Assim os varões também. Irmãos, bem que sei eu, que por contexto bíblico, os homens também passam a guerra espiritual. Aleluia. Qual foi a queda de Davi? Os olhos. Salmo 103 vai dizer: não colocarei os vossos olhos perante coisas mais. Fugir da aparência do mal, e o mal fugirá de vós. Mas tem pessoas que não têm ainda esse poste de fugir da aparência do mal. Tem que pedir ajuda a Deus, libertação. A glória de Deus. Se passa uma ímpia, o olho segue. Se passa uma mulher com gama, com os trajes devassos, os olhos seguem. A glória de Deus. Aí é onde tem muitas quedas. Aleluia. Eterno. Glória. A glória de Deus Todo-Poderoso. Por quê? Por causa do comportamento. Você vê, uma certa feita eu passei uma guerra muito grande espiritual dentro da igreja.
Essa igreja hoje não está mais aberta. Sabe por quê? Começaram a fazer tudo da sua maneira e não como Deus pediu. Mas graças ao meu bom Deus que o Senhor, Ele não deixou cair naquela situação. E aí quando foi um dia, entrou uma revolta no meu coração. Eu cheguei dentro do meu guarda-roupa, peguei a pior veste, eu falo a pior, e coloquei em mim. O pior traje, mais debaixo que tinha, né? Porque eu estava um pouco mais magra, né? Grande Deus. E aí coloquei toda coladinha no corpo, fui na igreja. Quando chegou na igreja, era a zeladora da igreja, para as vendas unidas. Aí a mulher do pastor, que hoje não está mais junto, falou assim: para onde você vai? Eu digo: vim para a igreja. Com essa roupa, uma saia bem curtinha, colada. A blusa mostrou os decotes do peito para fora. Olha como Débora foi para a igreja. Dizendo que estava indo vir para a igreja. Na ira que eu estava, tão grande, eu não queria saber nem que estava na minha frente. Por quê? Quando o diabo sabe da onde você veio, ele vai guerrear com você 24 por 24, 48 por 48 anos. Eu vim das danças, eu era dançarina de pagode, vivia no meio de traficantes, perigoso no Comando Vermelho, aleluia de Deus, andava no terreiro de macumba, mas aleluia, grande Deus Todo-Poderoso, o Senhor teve um grande encontro comigo, não foi só no sol. Amém. Aleluia. Mas o doido foi o que me deixou mais doutrinada, que foi o atentado que eu passei, cortada a foice, cabeça, face, as minhas mãos, que eu sou assim. O povo acha que minha macete não é assim, essa dança aqui, irmão, foi corte de foice. A esquerda que ia ser amputada fora e o médico colou osso por osso. Aleluia! Glória a Deus. E aí, ela disse assim para mim: pronto, você vai ir para a igreja? Você não vai ir para a igreja desse jeito, não. Para mim, a sua roupa é uma combinação. Você está querendo imitar quem dentro da igreja? Aí eu disse para ela: eu vejo a irmã todo dia chegando aqui, foi bem que eu olhei para ela, com uma sainha curtinha, mostrando o decote, eu não vejo pastor, ninguém fala nada. E por que da minha vez você vai falar? Foi isso que eu falei. O português bem claro. Mas aí eles tiveram um aprendizado naquele dia. Que para corrigir alguém, eles tinham que corrigir primeiro a sua casa. Preste bem atenção. Aleluia! Aí ela disse: pois, e se a irmã for para o inferno, você vai ir para o inferno junto com ela? Rapaz, na hora minha mente abriu. Na hora. Aí eu falei assim: como assim eu vou para o inferno com ela? Não, você está dizendo que está imitando a irmã, então você vai para o inferno junto com ela. Eu olhei para mim, eu senti uma vergonha tão grande. Eu disse: me dá uma veste sua para me vestir. Ela disse: do mesmo jeito que você veio, você vai voltar para sua casa, vai botar a sua vestimenta bonitinha, que você usa para vir para a igreja, aí sim você vai entrar para ir para a igreja. Aí ela olhou para mim e disse assim: Débora, vou lhe falar uma coisa, filha. Não queira chamar a atenção de ninguém, não. Você colocou isso aí em você porque você quis chamar a atenção de alguém. E foi o diabo que colocou isso na sua mente. Só que tem uma coisa, foi falado aqui pela boca do evangelista João: estamos cercados de uma cortina de testemunhas. Que vê todo dia você indo para a igreja, vê você louvando dentro da sua casa, vai vendo? E ela disse: essas testemunhas são seus vizinhos. E agora você saiu da sua casa desse jeito. O que é que seus vizinhos estão pensando de você? Rapaz, você tudo no barulho. Aí quando eu estou saindo, me para um homem de carro, me mede de cima a baixo, para falar assim: está repreendido com a gira do inferno. Saí com tudo. Quando eu cheguei próximo da minha casa, a irmã da congregação cristã no Brasil falou assim: deu para minha casa, acontecendo alguma coisa contigo? Eu falei: por que, irmã? Ela: nunca vi você com a roupa dessa. Aí pronto, a vergonha foi mais ainda. Aí veio um afastado dos caminhos do Senhor: você desviou da igreja, saiu da igreja. Eu falei: por quê? Porque eu nunca vi você com a roupa dessa. Eu entrei dentro da minha casa, tirei aquela roupa, peguei ela, rasguei ela, joguei ela no lixo, coloquei a minha vestimenta bonitinha, dobrei meu joelho, me humilhei para o Senhor. Quando chegou a noite, naquela submeta fácil, o Senhor pegou o vaso e disse: esse filho tem nome
Principalmente meus filhos. Escuta aí. Meus filhos eram de Deus. Principalmente o Deus mais velho. Quando eu botava a roupa, ele dizia: mãe, deixa eu ver se a senhora está bem doutrinada, porque a senhora é espelho. Fora da igreja, viu? Aí minha nora dizia: deixa minha sogrinha. Ele dizia: não, eu tenho que cuidar da minha mãe, que minha mãe é espelho. Você tem que ser espelho, igreja, por onde você passar. Aleluia de Deus Todo-Poderoso, você tem que ser espelho. Aleluia de Deus, seja na rua, seja na sua vizinhança, seja dentro da igreja, seja espelho, aleluia de Deus, porque através de você, Deus alma vai chegando. Amém, glória a Deus. É através de você. Onde eu glorifiquei o nome do Senhor. No congresso que nós fomos. E ali, na quinta-feira, a gente teve o ensinamento bíblico na igreja. Parecia que aquele pastor estava lá dentro da igreja. Ele revelou toda a palavra que foi dita na igreja. Porque a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Aí vem uns profetas que eu só já disse para ter misericórdia. Aí chega para querer corromper a igreja e fica: cuidado com sua língua, que o pecado está na sua língua. Aí passa um estreito terrível esse esfregador. Isso aconteceu uma vez na Gala de Fogo. Uma pastora foi repreender um casal de pastores. Aí o pregador foi lá e falou assim: o que é que adianta andar com a saia lá embaixo e a língua maior do que a boca? Bem assim ele falou. Bateu uma dor no peito quando ele falou aquilo. Aí o Senhor disse para mim: chegue na minha cela e diga para ela: não se abata com essa palavra, porque eu vou cobrar. Levou menos de um mês. Ele foi pregar em uma igreja. Eu não sei o que foi que ele pregou naquela igreja. O pastor, no meio da pregação, levantou e falou assim: igreja, se coloca de pé. Vamos fazer a oração final. E já dá a bênção apostólica. Já estou encerrando o culto. Aí eu lembrei daquilo que ele falou, daquela pastora que estava repreendendo no céu daquele casal de pastores. Aí ele ficou de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, caiu terrivelmente espiritualmente. Só não desviou porque Deus ainda foi misericordioso. Mas aí hoje ele prega diferente. Ele prega como a Bíblia nos ensina. Nós temos que ter a nossa modéstia cristã. Aleluia, grande Deus Todo-Poderoso. Temos que vigiar com os olhos, com a boca, com o ouvido, com o falar, no nosso vestir. Nós temos que vigiar com tudo. Oh, glória. Graças a Deus. Aí tem pessoas que ficam dizendo: Deus não revela o pecado de ninguém, não. Então é o seu. Que Deus não revela. Deus ele revela, Deus ele fala. Sabe por quê? Porque ele te ama. Amém. Aleluia de Deus, e quer ver você, aleluia de Deus, chegar a um patamar a qual nem você imagina que você um dia vai chegar como eu. Quando eu olho para mim, eu fico lembrando da Débora lá atrás, que o short parecia uma calcinha, a blusa parecia um sutiã, porque assim que a dança agora se veste. Aleluia de Deus. E lembro até hoje, quando veio uma filha de Satanás e disse assim para mim: irmão, tu é pastor? Glórias a Deus. Falou assim para mim: eu preferia você do jeito que você se vestia antes. Você se vestia mais bonita. Hoje você se veste igual uma vera. Eu falei assim para ela: olhe bem para mim. As pombagiras vai tudo pro inferno e as velas vai tudo pro céu. Foi a minha resposta para ela. Aí você me pergunta o que aconteceu com ela por causa dessa palavra. O marido se converteu para Jesus. Hoje está na Madureira. Deus colocou em menos de um mês no grupo de varão. Aí, conforme Deus viu que ela não queria conserto com Deus, o Senhor foi lá, ó, tirou ela do caminho dele, porque senão ia ser pé de tropeço, para fazer ele tropeçar lá na frente. E hoje ela está aí, no mundanismo, sai até com um homem casado, e ele está lá firme com Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus ele é bom, e as suas misericórdias duram para todos sempre. Quem está entendendo essa palavra aí? Levanta a sua mão. Aleluia de Deus, Deus ele está falando comigo e contigo. Aleluia. Glórias a Deus. E não muitas das vezes tem consequência que vem por causa das nossas próprias coisas, sabe disso? Eu pego muito no pé dos meus filhos. Eu pego lá o diácono Marcos Júnior.
É mais de arrumar com o Júnior. Jesus amado. Aí, quando foi um dia, mãe, conheci uma jovem. Mãe era uma benção. Quando falou uma benção, eu digo, traga a benção aqui, meu filho, para me conhecer. Aí ele chegou com a benção lá em casa. Eu olhei pra cara dele e falei assim, é bonitinha, é linda. Ela é linda, minha menina. Um cabelão até aqui encaixeado, cheião. Falei, é linda, viu? Mas não se convença não, que é prato do diabo. Ah, mãe, já começou. A mãe já até me desanimou. Aí a mãe tá ali no foco falando, olha, é prato do cão. Eu não tô vendo coisa boa. Aí pronto, aí vai lá, se laça, cada cilada do diabo, depois se cai arrependido chorando. Aí ele continuou insistindo. Foi embora de casa, foi morar na cidadona. Aí sabe o que aconteceu? Chegou lá, a verdade veio à tona. A criatura partia do lado, gostava de homem e de mulher. Misericórdia. Dá livramento. Temos que vigiar com as nossas escolhas. Eu digo, e agora? O que você vai me dizer? Aí eu fui lá no mercado e dei trabalho. Eu só vim aqui para lhe dizer, conte o dia que você vai voltar para dentro de casa. Ô mãe, a senhora veio aqui só para me dizer isso? Toda vez a senhora fala isso. Toda vez Jesus vai te falar isso para você se atentar, Marco Júnior. Olha! Aí ele pegou, tô risada para mim, só andando, dando risada no mercado. Não levou 3 dias, tava com o Júnior lá, de mal com tudo. Não pode dizer, então vocês vão tudo dentro do saco, vamos embora. Aí quebrou, né, de Deus, o focinho, como diz lá fora no interior da Bahia, voltou para dentro de casa, aí se afirmou com Cristo, e tá aí essa bênção do Senhor, e o nome de Deus é glorificado. Aí, do Senhor, bate palma aí para Jesus. Espero com paciência no Senhor. Se tem alguém aqui que está desacompanhado, espero com paciência, pelo amor de Deus. Aí, para a Gisele Bichen, do inimigo, e nem botou cruz credo. Olha lá, tá vendo? Toda essa coisa está falando, vocês têm, né? Glória a Deus, aí passa o cruz credo. Aí fala, ai que lindo, que bonitão. Repreende esses bonitos. Aí vai ver a vida do bonitão. É Tem prova. uma lá, a mãe dela foi lá na igreja testemunhar. Toda vez ela ia na minha casa, passando até agora aqui, aí me dava o celular com a foto de um trem no varal. Eu falo trem, né? Não tem outro nome pra isso, mas eu vou falar trem, né? Aí, parava a minha roupa, perdia o dia de água para lavar a roupa, ficava sem lavar minha roupa, coceira naquela criatura. Quando foi um dia, ela veio de novo. Eu falei, ó, hoje eu vou fazer o seguinte, você vai falando, eu vou lavando a minha roupa, tá? Vai falando aí que eu tô te escutando. Aí ela continuou falando, eu falei assim, vai, tu quer que eu olhe pela foto do homem? Dê aí agora. Peguei o celular, botei, rapaz, olha o dia que eu orei com tanta ira, eu vou mentir. Nesse dia eu orei com a ira, mas foi uma ira que eu não peguei. E eu falei, Senhor, mostra para essa rebelde, essa desobediente, o que está em oculto da vida desse homem, porque ela acha que esse homem é um santo, porque é o primeiro amor da vida dela, mas revela para ela aquilo que está em oculto, escondido, que ela nem mesmo sabe o que está na vida dele. Aleluia. No dia seguinte ela chegou em casa, pálida, tremendo, com a foto de uma mulher loura de busto deitada em cima da cama, e a mulher botou assim, olhe, você está com meu marido, o cara era casado. Aí ela disse que era macumbeira, que ia fazer macumba para matar ela, para derrubar ela. Eu disse, e agora você vai continuar insistindo com o homem? Vai vendo? Quando foi um dia, a mãe me chamou para ir lá na casa dela. E eu sem querer ir. Quando eu estou chegando, quem está dentro da casa, na janela com ela? O fulano e a mãe apoiando. Aí eu disse, ó minha irmã, fique em paz, dentro da sua casa eu não vou entrar não. Ai, pastora, por que você não vai entrar? Porque Deus falou para mim não entrar dentro da sua casa. Aonde está a rebeldia, você não pode colocar o nome dos seus pés, não. Porque senão você vai pegar o mesmo castigo que aquela pessoa está comprando com Deus. E
assim. Tá pensando que o negócio é brincadeira? Aí a mãe dela foi lá testemunhar na igreja. Falou, ó, se tivesse dado ouvido que Deus tomou a vida dela para falar, eu não foi Deus. Aí a gente só é instrumento na mão do Senhor. A gente alerta. Fala aquilo que Deus está mandando, mas cabe cada um fazer a sua parte. Amém. Finalizando aqui a palavra. Glória a Deus. Todo-Poderoso. Oh, glória. Olha. Santo Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Olha aí, espera com paciência aí no Senhor. E estava sujeita aos seus próprios maridos. Porque tem mulher que não quer ser obediente ao marido. E por causa da desobediência da mulher, o marido também não quer obedecer. É vice-versa. Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós, os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Aí, conjecturando para o dia de hoje, eu pego muito cara assim que eu faço muita obra de milagres. Situação que o marido deixa a esposa em casa para procurar lá do outro lado do horizonte. Aí ele não coabita com a mulher, dando brecha, invasão para Satanás entrar no casamento, porque ele já está lá do outro lado do horizonte olhando para a outra, aí faz ela também olhar para o horizonte. E teve um casal, escute isso. O Senhor mandou alertar, eu passei os alertas, mas a mulher sempre se levantava dizendo que é o diabo. Mas os irmãos que tudo fala que é o diabo. E o que aconteceu? O mal entrou. Aí o varão era aquele marido que não coabitava com a sua esposa, não era prestativo também, nega de Deus na sua atenção. E aí o olhar dela virou para o horizonte. Aí o que aconteceu? Acabou ela caindo com um varão. Grande Deus. Ele se abateu na fé porque acabou pegando o que não era para ele pegar e ver. E aí acabou caindo na fé. Saiu da igreja e desviou. Aí desviou ela, desviou ele, desviou o varão. Era tudo da igreja. Mas quando Deus mandava alertar, dizia que era o diabo. Na hora de comer, não se assentava com ela para comer na mesa. Ela deixava a comida fresca, e aí ele chegava e dizia que não estava com fome. Na hora que ela queria compartilhar conversas, né, de um casal, de uma esposa, do seu dia a dia, do seu dia, comer, todo, ele não compartilhava, ele não dava aquela atenção de marido. E aí o que aconteceu? Acabou ela traindo ele. Um casal que era espelho dentro da igreja. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para a terra, procurou. Um justo não achou um sequer, porque todos se fizeram pecadores. Deus tremendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que se Deus não guardar a cidade, Em vão vigia o sentinela. vamos para o doutrinário. Aleluia. Glórias a Deus. Agora preste bem atenção. A mulher é o vaso mais frágil. O testemunho bíblico, em cima desse contexto bíblico, hoje na palavra, eu vi isso acontecer repetidas vezes. Na porta da casa que eu morava no Putiá. Passava a irmã toda bonitinha, com seu vestimenta cristã, toda linda, com aquele cabelo comprido, de mão dada com seus filhinhos. E o trem, eu falo o trem, do marido, atrás. Com vergonha da esposa cristã. Aí passava as que vinham com o espírito da pombagira, aí ele pegava e ia seguindo com os ombros. Quando foi um dia, ela passou por um semblante tão triste,
Por quê? Ele vinha na frente, ela atrás. Aí ela viu toda a situação. Aí um ímpio falou assim: você sabia que ele e dois são casados, mas olha como ele anda com ela? Ela é da igreja e ele não é. Aí eu disse essa palavra, mas a Bíblia diz que sem nenhuma palavra vai se ganhar. Se ela estiver sendo sábia, ela vai conseguir ganhar para Jesus. Passou meses, subiu. Quando foi um dia que passa uma mulher, um short, uma blusa com os decotes, do seio de fora, maquiada, de brinco, daquele jeito lá. E aí passou de mão dada com o filho. Eu só reconheci por causa das crianças. A mesma mulher toda transfigurada. Aquilo que ela cobria com sua vestimenta, o seu corpo, rapaz, chamava a atenção de todo homem que ia passando na frente. Aí mudou o quadro da história. Ela ia lá na frente, toda pousuda como de lá em Salvador, Bahia, e ele está atrás, todo desesperado, chamando ela. Amor, me espera. Ainda chamando de amor, mas quando ela estava bonitinha, vestida com a vestimenta cristã, ele não chamava ela de amor, irmão. Aí, amor, me espera, porque estava vendo os gaviões tudo olhando para a mulher dele. E ela lá foi lá atrás e continuou seguindo o caminho com os filhos. E o que aconteceu? Aleluia! Outra situação. Mas, irmã do céu, também é ministério. Eu vi isso também, eu estava presente nessa hora, nessa situação. E essa daí foi a que mais marcou meu coração. Porque o homem era o tempo todo criticando aquela esposa, criticando dentro da igreja. E aí, quando foi um dia, o diabo laçou ela, ó, com o vizinho do lado que era casado. Aí ela só teve confiança em duas pessoas de contar a situação. Eu falei, mulher, você está dentro da igreja. Vai lá, chega no teu marido, confessa esse pecado. Aí ela olhou para mim chorando e falou assim: Débora, eu não tenho coragem. Porque por causa dele eu já cometi o erro. Para vocês entenderem. Aí eu fui orar pela vida dela. E aí o que aconteceu? Quando foi um dia, teve uma festa na casa da mãe desse rapaz que já partiu. Aleluia! E aí eu só vi ele falando com os filhos: chama ela, chama ela. Louvado! Ali ele já estava sabendo da verdade, ela conseguiu confessar o pecado. Aí ele entrou em desespero. Por quê? O diabo, quando ele arma o laço, ele não vai botar uma pessoa mais feia do que o outro, como diz o povo, vai falar, né, que é feio. Né, Deus vai botar mais bonito para poder, a lembra de Deus, o outro sentir mais inveja, mais vergonha. Eterno! E assim foi feito, porque o outro era mais branquinho, de olho azul, e vai por diante. Aí foi. Eu só vi na hora que ele se jogou no chão, pedindo socorro para um rapazinho. Me ajuda a restaurar meu casamento. Quando ele falou aquilo, eu falei, agora é tarde demais. Aí no dia seguinte, eu deitado com meu filho Gabriel, recém-nascido. Ele entrou com tudo, boca dentro da minha casa, foi direto para o meu quarto. Dobrou o joelho nos pés da minha cama e disse: me ajuda, me socorre. Fala para ela que eu perdoo ela pelo que ela fez, mas eu quero a minha esposa de volta. Mas aí o diabo já tinha tomado posse do coração dela. Tomou posse do coração dela no ódio, na ira. Aí ela foi embora, porque ela estava sendo tirada de morte. Aí vem tudo isso aconteceu na vida dela. Hoje ela é uma missionária. Para onde glória ao Senhor Salvador, que nós estamos fazendo com Deus com ela. Aleluia. Nega de Deus, mas ele está por aí subindo. Deixou o barba crescer, deixou o cabelo crescer, porque o inimigo entrou na mente dele. Nega de Deus, pelo motivo da vergonha. Vendeu a casa e comprou outra lá na Cumbica. Aí foi lá que a situação piorou. Mas hoje, por misericórdia do Senhor, ela está firme na presença do Senhor e hoje é uma missionária. Nega de Deus, a graça alcançou a vida dela, a misericórdia do Senhor alcançou a vida dela. E o nome do Senhor foi glorificado. Amém, galera do Senhor? Amém. Então, guarda essa palavra na tela do seu coração. Amém. Cuide bem, para que Deus venha ouvir seu clamor em um momento de angústia. Porque é uma palavra mais certa que tem. O homem que não sabe tratar a sua mulher ou vice-versa. Nem as orações Deus recebe. Aí não tem como Deus restaurar, Deus resgatar, Deus repreender a pombagira, a leva de Deus que cura da
só para poder derrubar mesmo. Pode prestar atenção em características que você vê. Derruba e depois sai fora. Ele aconteceu com a nossa irmã Adriana, ali do Parque São Luís, de tanto ouvir o testemunho dessa irmã dentro da igreja. Deus me deu o privilégio de conhecer ela cara a cara pessoalmente. E aí o que aconteceu? Ela fiel com Deus dentro da igreja, com os filhinhos ou na barriga. Era o sétimo que estava na barriga dela. Escuta aí. Aonde eu passo com esse testemunho. E aí, o marido traindo ela. Com a mulher, aparentemente, no modo dele de dizer, no testemunho, como de modelo, daí vai indo por diante, desvalorizando a que estava morrendo dentro da igreja. Aí o que aconteceu? A mulher marcou encontro com ele numa praça. O testemunho não fala qual foi a praça que ele marcou esse encontro. Que ela marcou esse encontro com ele, corrigindo aquela palavra. Aí quando chegou lá, ela pegou um monte de papel, deu na mão dele, e ele chamando a amante de amor. Aí perguntou para ela, bom, que papéis são esses? Ela pegou uma única folha e falou assim, lê o que está escrito aqui. Quando ele leu, estava lá escrito, resultado, soropositiva do vírus do HIV. Deus está alertando alguém aqui nessa noite de hoje. Aí foi. Na hora que ele viu aquilo, ele falou assim, você está fazendo alguma pegadinha com ele, alguma brincadeira? Não. Eu marquei esse encontro para confessar para você que ela é soropositiva do vírus do HIV. Na hora de que ele lembrou da esposa fiel dentro de casa. Aí ele não teve coragem de chegar nela cara a cara e confessar. Ele foi para uma rádio evangélica e ali ele contou o testemunho pedindo perdão a ela. Ela já estava com a doença. Foi contratada por aqueles exames que faz durante a gravidez. Mas Jesus, pela fidelidade dela, curou ela. Mas ele não. E nesse decorrer de tempo, o Senhor já estava movendo, meus pastores, um irmão que já estava observando ela com os filhinhos dela, orando já por ela, pegando amor no coração dele, por ela e os filhos dela. Aí ele desceu à sepultura. Ela estava aguardando uma promessa de uma casa. Eu vi a casa dela porque me levaram lá na casa dela. No Parque São Luís, aquela primeira casa CDHU. Estava lá a casa, com 2 carros na garagem, um dela e um do marido. E do lado, uma loja dela de confecção de roupa. Olha aí o que Deus fez. Por causa da infidelidade do homem, Deus ele desceu. Mas pela fidelidade dela, o Senhor deu ela, a lembrança de Deus fazia então vir abraçar ela, os filhinhos dela, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém, meu Senhor? Dá-te glória para Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando cada dia mais fortemente ao vosso coração, amém? Eu quero só deixar mais um louvor para o grupo da União Feminina. Grande Deus, e até aqui nos ajudou.